Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar esse vídeo um pouco diferente dos vídeos tradicionais que a gente faz. Normalmente a gente seleciona uma série de componentes e sai montando o sistema. Agora não, agora eu vou fazer o processo inverso. A gente vai desmontar o sistema. Eu já gravei a parte que eu falo de toda a história desse computador aqui, que eu vou falar mais um pouquinho durante esse processo. Então agora que eu já tenho tudo gravadinho, vou para a parte de desmontagem, que também vai ser interessante. Esse artigo ele consiste muito na placa-mãe, que é o modelo da EVGA X570 DAR, que é uma placa-mãe baseada em socket AM4 AMD, por isso que a gente está utilizando o Ryzen 9 5950X, e ela traz o conceito de girar aqui toda essa parte onde fica o socket e as memórias. Para quem aí foi um pouco mais minucioso e já reparou aqui, dá para ver que as memórias que tradicionalmente ficam aqui na parte do lado subiram para a parte de cima, e com isso os controladores de fase e dissipadores que ficam aqui vieram para essa parte vertical, e os que ficam na parte vertical foram para baixo do socket. O socket também girou, então ele girou em 90 graus junto com alguns outros componentes, e daqui a parte do painel e lá para baixo aí manteve igual, até porque fazendo uma mudança com essa parte da placa-mãe afetaria em todos os gabinetes, aí seria um problema bem grande. E como a gente está utilizando uma placa muito potente aí com perfil de overclock, selecionamos o 5950X para botar aqui. A gente precisava de um cooler muito bom, um cooler que fosse garantir aí baixas temperaturas mesmo quando o processador fosse muito exigido, que é o conceito desse vídeo aqui. Optamos pelo modelo Waterforce X360, um liquid cooler com radiador 3 fãs, muito legal. Aí tem um bloco bem legal aqui, ó, que tem um baita de um display aqui de 6 milímetros, bem legal, personalizável. Tem essa manha aqui que dá para girar até 330 graus. É possível pegar e botar uma série de informações aqui, seja um vídeo, uma imagem, ou mesmo informações mais interessantes do sistema, como por exemplo a temperatura do processador, qual é o modelo do processador que a gente tem, ou mesmo a temperatura da placa de vídeo. Enfim, é um cooler bem legal, com o que tem de mais avançado aí de tecnologia visual, porque é muito bonitinho e tal, cheio de RGB, mas também para a principal finalidade de um cooler, que é dissipar o calor, e algo que a gente vai precisar aqui para esse sistema, já que a ideia é botar ele no limite. Então vamos embora, vamos começar a desmontar e ver aí, falando um pouquinho das curiosidades desse sistema. Bom, vamos lá, vou começar tirando as coisas da mesa, porque se é para desmontar ou montar, eu preciso de espaço. Então vou deixar aqui no cantinho, não vou nem tirar totalmente, porque depois eu vou pegar de volta aí a placa-mãe, que eu quero fazer algumas considerações, que essa placa-mãe é talvez um dos pontos mais atrativos e aí merece algum destaque. Por onde eu começo? Bom, começo desligando, Fábio? Já que a máquina está ligada. Dedão aqui no botão de power e tchau. Desligou. Eu vou girar um pouquinho aqui, só para começar a desmontar a parte dela. Eu vou desmontar aí mesmo, aqui assim, em pé. Esse gabinete é um gabinete em pé, o Thermaltake Core IP3 é bem legal para quem curte montar em pé e gabinetes abertos, ele é muito prático e é fácil de fazer algumas trocas de componentes, tá? Ele está com riser cable. Eu vou começar pela placa de vídeo, porque ela já fica aqui na frente. Deixa eu até, antes de mais nada, tirar, enquanto ela está conectada, os cabinhos de força. E cabinhos não, porque é uma 3080 aqui Ti, não, 3080, que tem nada menos do que 3 conectores de energia de 8 pinos, então um modelo aí que precisa de bastante energia. Deu, placa de vídeo removida, já vou deixar ela aqui no cantinho, que não vai me atrapalhar e não vai cair. E aí vou começar a desmontar, deixa eu ver, uma outra parte que também
dá um trabalho bom e vai facilitar mexer depois, que é o Liquid Cooler. Pensa na seguinte forma: como você montou agora, você seguiu uma lógica de peças, e agora eu vou seguir o processo inverso para desmontar. O radiador, ele fica preso aqui por trás desse gabinete. Eu tirei a tampa do gabinete antes de começar até a soltar todo o radiador. Eu recomendo ir lá e tirar todos os cabos onde o cooler está preso, né? Ele tem uma série de fãs, deixa eu ver. Não fui eu que montei, então muitas das coisas eu vou descobrir aqui no meio do caminho. Quem montou foi o Cassiano. Certamente não com o mesmo nível de qualidade, mesma agilidade que eu. Não podia perder essa, né? Cassiano adora as minhas sacaneadas nele. Vamos lá. Então agora, eu já tirei boa parte dos cabos. E olha, esse nível de cooler que tem muito RGB e tal, é inacreditável a quantidade de cabos que se tem hoje em dia. Isso é uma loucura. Esse aqui é um cooler extremamente bonito, e isso não é desse modelo, né? Todas as placas, todos os coolers desse perfil trazem muitos cabos, porque é cabo de RGB, cabo para alimentação, cabo para conexão do bloco no computador, para poder um softwarezinho gerenciar. Então é uma loucura. Olha só, tô até jogando tudo aqui para frente, o que dá, e tem coisa, parece que não para. Mas é importante, porque na hora que eu soltar os parafusos, se tiver tudo conectado, os cabinhos aqui pode ser um pouquinho chato de conseguir gerenciar, e aí eu facilito tudo isso, não evito algum acidente aí. Ó. Fechou. Olha só que loucura. Dá pra acreditar? Não dava pra pegar, juntar tudo, ó, fazer um rabicho, junta tudo e deu, acabou. Sabe, tá certo que no geral eles até fazem, mas esse processo tem que ser melhorado, não é possível. Isso eu acho loucura, entendeu? Não fui eu que montei, tá? Agora eu vou dar uma sacaneada. Foi o Cassiano. E o Cassiano, às vezes, as gâmbias do Cassiano, eu sei que às vezes é necessário, né? Às vezes, assim, putz, pra montar gabinetes e coisa e tal, mas ele fez umas coisas aqui que eu não sei se eu faria, mas resolveu. No final das contas, só tem que descobrir. Nossa senhora, o que ele fez aqui? Beleza, aqui. Quando vocês... Ele mesmo que tinha falado para mim desmontar. Depois eu vou mostrar o que ele fez aqui. Vamos lá, aqui tem mais um último parafuso. Olha só. Ele usou alguns outros... Ele só prendeu de um lado. Ah, agora eu já entendi. Visualizando aqui eu já entendi qual é a manha. Essa é uma placa mãe Extended ATX. E esse gabinete não suporta placas mãe Extended ATX, são apenas placas mãe ATX. Extended ATX, ela avança para cá, ó. Ela tem a mesma altura, só que ela avança para cá. Como ela avançou muito, e para piorar, os conectores ficam na lateral e não na parte de cima, ela diminuiu o espaço para o radiador aqui. Então ele teve que jogar para cá e fazer uma gambiarrinha aqui que não dava para ver aí, né, com o sistema montado, mas enfim, foi a solução que ele conseguiu fazer e montar esse cooler nesse gabinete aqui. Esse cooler não, desculpa, essa placa-mãe. Então foi aceitável, tem sentido, ele conseguiu resolver. E deixa eu até tirar isso aqui. Ah não, esse cabinho eu consigo tirar aqui por cima. Ah, deixa eu tirar uma outra peça antes, já que vai me diminuir um pouco o espaço. As memórias, tá? As memórias são, como eu já coloquei, são um kit da Kingston, modelo Fury Renegade. É Renegade? Deixa eu ver. É Renegade de 5.333 MHz. É uma frequência muito alta
para memórias DDR4, talvez aí entre os kits mais altos que existem DDR4, e que não é toda a placa-mãe que tem essa compatibilidade. Essa aqui, como a gente vai mostrar adiante no vídeo, teve alguns poréns, a gente conseguiu aí fazer funcionar, mas um pouco abaixo aí da frequência máxima dela. Aqui, ó, tem esse cabinho, vou tirar para ele não me incomodar mais. Isso aqui faz a comunicação do Liquid, desse display aqui com a placa-mãe, e permite fazer todo o lance de personalização, que é um dos diferenciais desse Liquid Cooler. É um Liquid Cooler muito legal aí da parte visual. Quem curte esse tipo de possibilidade de personalização vai curtir. Tem bastante modelos que estão trazendo isso hoje em dia. Normalmente são bem caros, então tem que ter grana, além de apenas precisar de um bom Liquid Cooler, né? Ele traz uma série de tecnologias interessantes para essa finalidade, além do visual. Beleza? Tirei aqui. Olha só o que eu falei. Putz, agora tá tudo soltinho. Show de bola. Deu, acabou. Se eu não tivesse soltado todos aqueles cabinhos ali, talvez agora eu ia ficar um pouquinho chato para fazer esse processo aí, ter um pouco de cuidado. Agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou precisar, na verdade, que o Blade, que está aqui me ajudando a filmar, saia de fininho e pegue algum papel ali. A gente costuma usar um papel higiênico para tirar a pasta térmica, que acho que sem querer o Cassiano deve ter derrubado um pote de pasta térmica inteiro aqui em cima do processador. Deve ter, sei lá, uns 300 ml de pasta térmica aqui em cima. E vocês estão vendo que eu nunca perco a oportunidade, né? Eles ficam me sacaneando e do outro lado faço o mesmo. Aqui o processador, e aí já começa a aparecer a curiosidade, galera, que vocês vão, os mais atentos já estão percebendo. Nós temos aqui o socket também girou, então eu vou fazer, inclusive essa parte eu ainda vou fazer assim, tá? Tirar o processador daqui, ó. Normalmente ele está girado aqui, essa parte girou 90 graus, então o socket foi uma das partes aí que a EVGA decidiu girar junto com as memórias, né? Na prática não vai fazer muita diferença, na verdade muita diferença não, praticamente nenhuma diferença, nem em geral nenhuma limitação com gabinetes, que é o maior medo dos fabricantes quando vão mudar a disposição aí de certos encaixes na placa-mãe. Feito tudo isso, deixa eu ver, aqui é o cooler, só tem cooler, deixa eu tirar esse cabinho que foi aqui para organizar. Aqui nós temos aí o riser cable, deixa eu tirar também. E agora, antes de começar a soltar a placa-mãe, deixa eu só soltar todos os cabos, porque daí eu posso só desparafusar ela e vai ficar mais fácil. É bom soltar esses cabos com ela bem fixa, porque depois que você tira os parafusos, alguns cabos eles ficam bem apertados, é um pouco chato, né? Isso falando na desmontagem aí, deixa eu ver. E a desmontagem não vai consistir apenas em tirar as partes do coisa. Vou tirar alguns componentes dessa placa-mãe para a gente ver umas curiosidades dela, que é bem interessante. Então eu vou pegar só tirar a placa-mãe aqui rapidinho, depois eu boto ela em cima desse tapetinho que a gente tem aqui, e facilita aí para mostrar um pouquinho dela, que como eu já coloquei, do ponto de vista de curiosidade, certamente ela é a peça mais diferente aí desse sistema, já que processador é um processador, ele não muda o formato, então apesar de sensacional, aqui o nosso 5950X tem o mesmo formato de um AM4 lá da primeira geração, nada demais. Já a placa-mãe aí tem essa pegada de produto exclusivo aí. Eu
gosto, sou bem chato e às vezes até tem uns sistemas que quando a gente bota aqueles parafusinhos lá por trás do gabinete e não fixa um parafuso por cima, às vezes o sistema dá umas certas instabilidades. A gente já teve uns casos bem curiosos aqui. Então a gente bota todos os parafusos. O lado contra de botar todos os parafusos é quem vai desmontar tirar uma série de parafusos. Tá vendo aqui? Eu tô até segurando aqui, ó, pelo cabo da chave de fenda, porque a gente não aperta um monte de parafusos aqui, tá? A gente deixa só, não fica forçando muito, a gente deixa só até ele chegar e encaixar na placa-mãe. Deixa eu ver, isso aqui é o cabo USB do Liquid Cooler, do display. Vou deixar aqui em cima com cuidado e tirar essa parte. Aqui também nós temos uma baita de uma fonte da Cooler Master, um modelo V200 Platinum, então uma fonte que proporcionava aí o máximo desse sistema. Deixa eu ver, sempre fica um parafusinho, tá aqui, ó, 2 aqui em cima. Então é isso, galera. Então é isso. A curiosidade está aqui, como vocês podem ver. Memórias na parte de cima, normalmente elas ficam aqui. Esse, ó, pode ver que esse L, que ficam os controladores de fase, olha aqui, ó, estão aqui atrás, aqui embaixo dos dissipadores, não, os controladores de fase não são esses componentes aqui, tá, galera? Eles estão embaixo dos dissipadores. Normalmente esse L fica aqui em cima e desce aqui na vertical. Então ele também girou 90 graus junto com as memórias que ficavam aqui e vieram para cima e o socket, que normalmente é assim, girou para cá também. Essa foi a modificação que a EVGA fez nessa placa. Slots PCI Express, o chipset, aqui outros, né, várias conexões. Ela até manteve as conexões de energia aqui da placa-mãe, ela manteve aqui. Normalmente essas duas conexões que são para alimentar o CPU ficam posicionadas aqui. A empresa jogou aqui para esse lado, todos os componentes relacionados ao sistema de áudio estão aqui embaixo. Aqui embaixo desse dissipador estão o socket M.2, aqui tem mais uma alimentação PCI Express. Se você colocar duas placas de vídeo, isso é uma coisa meio que caiu em desuso hoje em dia. E o painel continua aqui atrás também, não tem como mudar, como eu coloquei em parte do vídeo. Essa parte aqui você não pode mudar muito porque está relacionada à disposição dentro de gabinetes. Se você mudar, por exemplo, o painel, quiser jogar aqui para baixo, ou as placas de vídeo, sei lá, botar isso para baixo e isso para cima, deu, tá feita a bagunça. Já não vai encaixar em nenhum gabinete, onde você vai poder utilizar só de uma forma, em cima de uma bancada. E ela é bem curiosa nesse aspecto. E agora eu vou, antes de desmontar, só mostrar isso aqui. Abrindo aqui a caixa dela, tem umas coisas bem legais, que é para quem curte esse tipo de hardware, né, bem exclusivo, por assim dizer. Deixa eu botar aqui organizadinho. Aqui temos a caixinha da placa-mãe. Essa caixa de acessórios eu quero mostrar. E isso aqui, ó, que é muito legal. Ah, tá aqui embaixo. Olha o que a EVGA manda junto, galera. Isso aqui, quem gosta de hardware, pô, vai ficar apaixonado porque é muito legal. A empresa mandou um PCB. Olha como que é. Só que inclusive com a disposição da onde os componentes vão ser impressos, vão ser soldados na placa-mãe. E exatamente igual o modelo original. Pô, há altos negócios legal, dá para fazer um quadro, dá para botar quem curte isso. Eu estou falando sim de pessoas bem que são apaixonadas por hardware, como a gente, então dá para ver certinho, ó, onde fica o socket, onde que vieram as memórias, todos os controladores de fases, aqui a parte dos conectores do painel traseiro, slots PCI Express. Teoricamente, essa peça aqui, isso aqui, é exatamente o que está aqui por baixo, galera. Essa peça aqui, ó, onde foi tudo soldado, é isso aqui. Muito legal, só que aqui não tem nada, é lisinho, né? Tu até sente aí a parte onde tem essas impressões que teoricamente vai ser soldado os componentes, mas você pode utilizar para fazer alguma coisa de decoração mesmo, né? Beleza?
Como outras coisas interessantes que eu vi aqui dentro, aqui temos as antenas, é uma placa-mãe cheia de recursos, né? As antenas de Wi-Fi, Bluetooth, cabo de SATA, tem mais alguns aqui. Controladores, é uma placa que proporciona aí ter um gerenciamento muito bom das questões de tensão de várias partes da placa, então é um modelo bem focado em overclock, aí mais falando de usuários avançados. Uma série de dissipadores aqui para os slots M.2 Thermal Pad, e o que eu queria mostrar de curioso que eu vi é isso aqui, ó. Detalhe, muita gente, nossa, o que é isso aqui? Tá vendo? Isso aqui nada mais é do que aqueles parafusos que vão embaixo da placa-mãe, que presos no gabinete, e a placa-mãe vai por cima desses. Só que isso aqui, logicamente, não é para um gabinete, porque se eu botar isso aqui num gabinete, já acabou as conexões. O painel vai, em vez dela ficar certinho encaixada, ela vai subir. Isso aqui é para quem utiliza em bancada, mas é legal porque vai deixar a placa a uma altura bem boa aí, a distância bem boa entre a bancada de benchmark e a placa-mãe, e vai dar para passar cabos tranquilamente ali por baixo. Vamos ao que interessa aqui. Já desmontei praticamente tudo. Isso aqui eu não vou guardar agora. O processador está aqui de cantinho, tem que tomar bem cuidado. Estamos falando de um processador cheio de pinos embaixo. E vamos desmontar esse brinquedinho aqui. Só que eu já comecei a ver uma coisa. Não é com chave Phillips. E deixa eu ver se eu não acho que a EVGA mandou chave. Então eu vou ter que pegar um kitzinho de ferramentas para a gente poder desmontar ela, e já volto. De volta com o kit iFixit, que é um kit de ferramenta bem completo. Esse é meu, pessoal, deixei guardadinho, tem que deixar ali porque um kit com esse nível de quantidade de peças, se fica aí por cima, logo some. E eu já deixei meio de canto a chavezinha que tem, ela tem uma chave Allen aqui diferente para tirar os componentes, e vou desmontar ela o máximo que eu conseguir para mostrar como que é um projeto, como que os componentes ficam posicionados, né, e ficam soldados, por assim dizer, né, montados na placa. É um modelo com uma pegada aí bem grande em visual. Pô, tem até alguns aqui, ó, alguns plásticos que estavam encaixados aqui, todos os dissipadores. Deixa eu fazer uma outra aqui, deixa eu tirar, deixa eu ver se essa aqui vai, esse dissipador dos slots M.2, vocês podem ver que, ó, eu não preciso nem fazer força para tirar, galera. Eu já falei isso antes, mas enfim, a gente evita de ficar forçando muitos parafusos para eles não espanar e depois acabar, né, principalmente em projetos de placas como essa, que são bem exclusivos, não utilizam parafusos normais, que temos os dois SSDs. Então, vai lá, 2 M.2 aqui pro cantinho. Depois eu quero ver se de fato o que eu falei ali do PCB condiz com esse projeto, mas acredito que sim, tá? Vamos lá, deixa eu arrumar um espacinho aqui. Isso aqui eu vou botar aqui em cima, que não, para não me atrapalhar agora. Vamos lá, vamos para a parte de baixo do PCB. Dá para ver que é uma placa que não traz, deixa eu ver, ela não traz um backplate, que vai me ajudar aqui agora, tá? Se fosse uma placa que trouxesse backplate, eu já ia ter um trabalho extra para tirar toda a parte metálica nele, né? Backplate, para quem não sabe, é aquela peça de metal aqui embaixo que ajuda para, teoricamente, ajuda um pouco na dissipação, ajuda para a questão de durabilidade, né? Protege um pouco a placa, também evita quando você bota determinados componentes muito pesados, ela evita de entortar a placa. Isso acontece, tá? Eu vou tirar tudo aqui, vou desmontar ela por inteira. Depois a gente vai poder ver, vocês vão poder ver até aonde fica o chipset. E uma curiosidade é que essa é uma placa-mãe baseada naquela segunda geração do X570. Algumas empresas utilizaram o nome S no nome.
A AMD conseguiu otimizar o processo de fabricação do chipset. Com isso, ele esquentou menos e não tinha mais a necessidade de um dissipador. Lembra que várias X570 era quase obrigatório, tinha um dissipador aqui por cima? Então, devido a essa modificação, essa otimização do chipset, foi possível remover esse fã que era obrigatório. Deixa eu ver aqui, tem mais algumas. É parafuso, viu? Meu Deus do céu. Só quero ver, depois eu falo e peço pro Cassiano, vai lá e monta a placa, te vira. Não em uma placa mais simples, não tem uma quantidade tão grande aqui, devido ao projeto, acaba sendo necessário uma série de parafusos a mais. Só quero ver eu conseguir montar essa bucha aqui depois, viu? Iniciei o vídeo sem analisar onde que eu ia me meter. Meu Deus, já tô vendo. O medo dessas coisas é quando tu vai encontrando parafusos diferentes, entendeu? Comprimentos diferentes, espessuras diferentes, a cabeça aqui do parafuso diferente, aí tu vai vendo, olha, eu não devia ter feito isso. Ah, beleza, aqui tem uma proteçãozinha, vou tirar, isso é do chipset. Uma eu já sei que não está aqui, então já deve ter caído. E agora, deixa eu pegar, tá aqui, ó. Olha só que legal, galera. Caiu por tudo aqui. Olha só. Aqui, depois eu vejo isso aqui, então olha só que massa. Tirar isso aqui, eu acho que é aqui. Meu Deus, aonde eu me meti? Precisava, Fábio? Precisava fazer tudo isso? Não sei. Nossa senhora, eu tirei até coisa que eu não deveria, eu acho que é demais já. Se era para desmontar, vamos desmontar tudo, né? Deixa eu só separar isso aqui bem. Como ela tem uma série de LEDs aqui por cima, por exemplo, é uma série de conexõezinhos. Já caiu o painel, isso aqui é o adaptador Wi-Fi e pronto. Para a câmera de cima, o PCB, só deixa eu ver se é. E aí, olha só, é o mesmo PCB? Eu acho que sim, né? Deixa eu botar um pouco de dissipador, eu já detalho um pouquinho dele e botar esses parafusinhos para cá, só para a gente fazer alguns comparativos. Olha só, PCI Express, o outro PCI Express, a abertura daqui de trás. Aqui, ó, esses dois conectores, o SATA, 4 SATAs, USB, USB 3, esse aqui é o USB 3.2, as duas conexões de energia, aqui o conector do CPU, aqui da placa-mãe, os slots de memória, o socket aqui, olha só como ele girou, aqui é bom de ver, antes eu não tinha mostrado em detalhe, deixa eu até mudar a câmera, olha só, a gente vê pela furação. Lembra que essa furação, ela normalmente fica aqui, né, numa parte, mudou a disposição, então agora ela girou 90 graus e ficou deitada, por assim dizer, antes era na vertical. E aqui os controladores de fases, ó, são esses componentezinhos bem pequenininhos aqui atrás desses outros MOSFETs. Normalmente, isso aqui é um L, normalmente era aqui e descia, né, então girou junto. E aqui, ó, aqui é o chipset, galera. Aqui que é o X570. É uma posição tradicional também de chipset. Todos os chipsets de placas-mãe ficam nessa posição, seja AMD, Intel, é sempre aqui, porque aqui acaba, se as empresas posicionarem em uma outra localização, vão acabar dificultando aí a questão de compatibilidade com outros componentes, mas bem legal. Aí é um projeto até certo ponto um pouco ousado da EVGA, porque as empresas não costumam fazer isso, mas bem legal. Eu particularmente curto empresas que buscam fazer isso, porque as inovações só aparecem de quem se arrisca. Então mesmo que não acabe não trazendo aí benefícios práticos tão interessantes, ela acaba sendo interessante. Os componentes aqui são relacionados a áudio. Enfim, aquela monstruosidade que pesava, sei lá, talvez próximo de 1 kg, agora está aí nos seus 250 gramas, talvez
Se eu pesasse e acertasse isso, ia ser sensacional, né? Mas enfim, ficou bem mais leve porque a gente tirou uma série de coisas e entre as coisas mais pesadas está aqui, ó. Isso aqui, ó, olha só, é praticamente o mesmo peso. Curioso, né? Isso aqui são os dissipadores, ó, tanto ali que fica em cima do chipset, como esses dissipadores aqui que ficam sobre os controladores de fases. E aqui atrás, dois fãzinhos que empurram o ar daqui, o painel fica aqui atrás, empurram o ar daqui ali para cima da parte onde vai o socket, ajudando a resfriar. A gente tem esses tubinhos aqui, que são os head pipes, né? Esse head pipe ele corre aqui por dentro desses dissipadores, então na medida que os fãs vão trabalhando, eles ajudam a dissipar o calor também. Galera, é isso. Agora, depois dessa desmontagem, vocês vão ver todo o processo de se vale a pena, é interessante. Por que a EVGA fez um projeto desse gênero? Uma placa também bem focada em overclock, por isso que a gente utilizou o Ryzen 9 5950X para colocar aqui, e um baita aí de um cooler da Horus, aí a marca gamer da Gigabyte, para ajudar na dissipação. E por fim, um kit de memória aí DDR4 com altíssimas frequências, é um Kingston Fury Renegade de 5.336 MHz. Vamos ver se de fato ou como conseguimos tirar aí o máximo de cada um desses componentes nos testes agora. Máquina montada, e como vocês podem ver, ficou bem legal. São todos componentes de alta performance, então a gente tem, né, o cooler fica muito bonito, todo esse LED aqui ele pode ser controlado através do aplicativo da Gigabyte, do Fusion 2, é possível botar uma imagem ou um videozinho de sua preferência, assim como mostrar informações do sistema, da temperatura do processador, da placa de vídeo e várias outras informações. Inclusive ele tem essa curiosidade que ele pode girar até 330 graus, então eu consigo, ó, ficar girando aqui em cima do bloco, o que é bem legal. Tem alguns coolers que tem isso fixo, então já tem uma dificuldade maior para deixar a informação alinhada ou da forma como você desejar. Isso aqui é uma coisa bem interessante. A placa de vídeo a gente optou por uma RTX 3080 da própria EVGA, mas para o conceito desse sistema, do que a gente quer mostrar nesse artigo, não vai fazer diferença. A gente não vai utilizar muito a placa de vídeo, sequer trocar ela, está em cima do resto do sistema. O grande destaque também fica por conta da disposição das memórias, né, e dos próprios componentes aqui, como os controladores de fases. O bloco não dá para ver, mas isso tudo girou 90 graus. Na parte aqui que poderia fazer mais diferença, que é justamente na placa-mãe, onde os componentes giraram, né, mudaram essa posição devido a esse giro de 90 graus, não tem nada de muito diferente, né, ou seja, não vai ter alguma limitação por boa parte dos gabinetes. Eu não consigo visualizar, por exemplo, alguma limitação devido a essa mudança ter gerado alguma limitação. Então tá bem tranquilo, as memórias vieram aqui para cima, não vai gerar nenhum problema. Em um gabinete fechado, se tivesse um sistema de liquid cooler, acredito também não tem problema, porque normalmente aqui fica o dissipador. Esse dissipador que agora ele está aqui nessa parte lateral, normalmente ele ficava aqui em cima. Então já é um pouquinho mais alto, não vai ter nenhum problema. O bloco aqui não dá nem para notar que o socket também girou. Isso a gente só consegue ver quando a placa-mãe está desmontada. Enfim, para muita gente vai passar tudo despercebido. E como a gente já falou, na prática não faz muita diferença, ou seja, isso é muito mais algo da EVGA querer mostrar um conceito diferente do que efetivamente ter um resultado prático de forma positiva ou mesmo negativa. A gente não conseguiu detectar nada disso. Agora, eu vou entrar lá dentro da BIOS e mostrar um pouquinho. A gente seguiu nesses testes quais foram os conceitos dos testes que a gente fez nesse sistema para ver se de fato aí teria algum ponto positivo ou negativo dessa mudança, tá? Seguimos com 4 testes. Primeiro, montamos o sistema, colocamos todos os componentes e ligamos sem nenhuma modificação.
O segundo teste, aplicamos o XMP máximo que as memórias suportavam e, novamente, memórias, como a gente sabe, às vezes não adianta tu chegar lá e comprar um kit de memória com uma frequência muito alta, não é garantia que ela vai funcionar nessa frequência muito alta no seu sistema. Isso aconteceu com a gente. Esse foi o segundo teste. O outro teste foi o CPU, colocamos apenas o Ryzen 9 5950X. E o quarto teste foi colocando o CPU e também colocando o XMP máximo que a gente conseguiu. Então são 4 cenários que são bem interessantes, até para a gente ver se de fato fazer overclock vale a pena, aonde que vale a pena, ou se é melhor simplesmente comprar aí um sistema intermediário que na prática ficar quebrando a cabeça ou gastando muito com alguns componentes talvez não tragam tanto desempenho. Aqui eu já estou dentro da BIOS da EVGA. A EVGA não é uma empresa que foca tanto em placas-mãe. O negócio principal dela são principalmente placas de vídeo, fontes de energia. Então, dá para ver que algumas coisas a empresa ainda poderia ficar um pouco mais otimizado, por assim dizer, comparando com as tradicionais fabricantes aí. Mas tá bem legal, tá? Assim que você aperta um Dell, ela já te dá 4 opções: entrar em modo default, carregar o modo default de BIOS, entrar no setup para você fazer as suas configurações, um modo gamer que automaticamente a placa-mãe, o sistema ali da placa-mãe detecta os hardwares, os componentes que estão instalados e aplica um overclock, e o modo EVGA OC Robot, que daí o sistema tenta ao máximo, faz o mesmo processo do modo gamer, mas tenta ir um pouco além. A gente já fez todos esses testes e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais. Eu vou primeiro mostrar, entrar na BIOS e mostrar como as opções que a gente acabou utilizando para esse vídeo. Como eu falei, uma BIOS bem tradicional aqui, né, comparada aí a demais fabricantes, não é muito diferente, não tem muito o que se inventar. Aqui normalmente são interfaces que acabam tendo a mesma aplicação em todos os fabricantes, tá? Na tela aqui de OC, aqui foi onde a gente fez as maiores modificações para esse artigo. Então, tentamos overclock de duas formas. Primeiro, só em parte dos núcleos do Ryzen 9 5950X e em todos os núcleos. É um processador com muitos núcleos, devido às questões ali do CCX, não conseguimos resultados tão interessantes se a gente tentava overclockar apenas alguns dos cores. Seguimos fazendo um overclock em todos eles, então a gente já foi aqui direto nessa opção manual para overclockar e define aí a frequência que você quer. Para o nosso overclock a gente aplicou 48 e para isso aqui na opção do V-Core a gente tira do alto, bota override para ele substituir a tensão que está sendo aplicada e nós trabalhamos com 1.425. Foi a única forma da gente conseguir fazer todos os núcleos do 5950X ficarem estabilizados nessa frequência. Aqui tem uma dica legal que como a gente testa muitas placas-mães, muitos processadores, ultimamente nós temos adotado até às vezes deixar a tensão em modo automático. Tudo está acontecendo uma evolução natural desse tipo de sistema, então os sistemas tendem a começar a se comportar melhor nessa situação. Antigamente tinha normalmente definir uma tensão fixa. O porém de você definir uma tensão fixa é que ela vai ficar sempre naquela situação, mesmo se o sistema estiver no desktop do Windows. Se você deixar ali o computador ligado e for em qualquer situação, não está utilizando ele, de fato, a tensão vai estar fixada de forma automática e não é necessário, e tu está dando mais energia para o processador ou aonde quer que você aplique uma tensão maior sem a necessidade. Deixar de forma automática, você deixa o sistema controlar isso. Então, se o processador, no caso, tiver demandando mais energia, o sistema ele vai lá e pede para o sistema e ganha essa energia extra. Se ele não precisar, simplesmente não utiliza. É uma forma melhor tanto de consumo de energia, que para esse tipo de sistema não vai fazer muita diferença, mas de sobrevida aos hardwares, aos componentes, porque você não está forçando de forma desnecessária. Aqui a gente aplicou porque a gente quis tentar ir ao máximo, mas eu, eventualmente, quando faço uma review de placa-mãe, já tenho utilizado até mais esses modos automáticos para ver como o sistema se comporta nessa situação, ou mesmo os modos que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que são esses modos que as empresas, as fabricantes de placas-mãe adicionam para facilitar a vida do usuário. Eu vou sempre
para esse conceito. Tudo hoje eu não consigo entender como as empresas não buscam isso. Empresas que valorizam buscar facilitar a vida do usuário, principalmente os que não têm conhecimento, ó, show de bola, eu acho que é esse o caminho. Exemplo negativo disso, eu cito o próprio XMP das memórias. Você tem que comprar um kit de 3.200 e se você não entra na BIOS e define 3.200, isso falando numa memória DDR4, ele nunca vai chegar a 3.200, porque as placas-mãe ou o sistema por si só não define esse perfil automaticamente. É necessário entrar na BIOS. Então, olha só, isso para mim não tem cabimento, tá? Teste básico com a configuração default, que é disparado o teste mais utilizado em todos os computadores do mundo. Por quê? Porque é assim que você pega, monta, liga e sai funcionando. Eu não tenho dúvida que muitas lojas que vendem componentes deixam assim porque é a forma mais fácil, vai lá, liga, acabou e sai. E está funcionando, não depende, até porque, por exemplo, falando de memória, se você compra um kit de 3.200 e bota numa placa-mãe que não suporta, quando você carregar esse perfil de memória, pode ser que o computador nem ligue, então é mais uma dor de cabeça para essas empresas que vendem. É disparado a configuração mais comum no mundo inteiro, isso é uma coisa clássica. E vocês, o usuário que acaba não sabendo disso, deixa de ganhar um certo desempenho. Essa configuração é simplesmente o modo default de BIOS aí das placas-mãe. Deixa eu até tentar voltar aqui para aquele modo lá fora, que daí eu consigo mostrar isso aqui de forma mais simples. Daí eu já vou carregar um modozinho também aí que a EVGA tem para fazer o overclock automático e fica mais fácil de mostrar. É isso aqui, ó. Se eu carregar o modo default, sem nenhuma configuração, alguma definição, você vai lá, montou o hardware, ele carrega do jeito que está ali. Isso é até um modo, de um lado é bom, porque evita justamente essas incompatibilidades com memória. Se eu entrar no setup, aí eu defino o que eu quero fazer, como por exemplo, para o overclock manual, que eu acabei de mostrar ali, olha, eu quero definir os núcleos do processador com tal frequência, mudar a tensão, por aí vai, então é para os usuários avançados. E no caso aqui da EVGA, ela tem esses dois modos. A gente tentou até utilizar isso nessa placa-mãe. Olha, seria até um desaforo, uma placa-mãe tão top, eu não tentar usar os recursos máximos dela. Mas, como eu falei, eu acho que o caminho deve ser esse para as empresas, para facilitar a vida de quem não tem esse tipo de conhecimento. E o lado legal é isso, ó, que quando eu clico nesse OC Robot, que é essa função da BIOS da placa-mãe da EVGA, ela tenta fazer todo o processo aí de overclock, vai testando, sobe para o processador para 4.100 MHz, depois vai testar, ver se está tudo ok, ver a tensão, a temperatura, passou nesse teste, sobe para 4.200. A gente já fez esse teste aqui e o máximo que chegou foi 4.600. Esse processador, considerando aí que ele está utilizando alguns núcleos, né, o Turbo Boost dele chega a 5.9, só que nesse overclock aqui, teoricamente, ele está botando todos os núcleos, então sempre vai ser abaixo. Pô, por que vocês botaram nos testes de vocês 4.8 se ele chega a 4.9? A gente botou em todos os núcleos. Um Turbo Boost de um processador, normalmente, tirando alguns casos bem específicos, ele vai cascateando, alguns núcleos 5.9, outros 5.8, outros 5.7, por aí vai. Na opção que a gente fez foi colocar todos os núcleos em 4.8. O que dá melhor resultado? Depende. A gente sabe que jogos, por exemplo, trabalham melhor com frequência mais alta, mesmo que em menos núcleos, eles não conseguem utilizar tantos núcleos. Já aplicações, por exemplo, um software de renderização, vai conseguir tirar mais proveito se todos os núcleos estiverem trabalhando a uma frequência mais alta. E aí já vai, isso é uma overclock, sabe, tem vários poréns, então já depende da tensão, como você aplicou, se o seu cooler é bom. Aqui no caso a gente tem um ótimo cooler, como a gente já falou, um modelo aí com radiador de 3 fãs e cheio de tecnologia bem atual e que garante que o sistema vai se comportar bem
E mesmo assim, dependendo do nível do overclock, a gente vai ter problema. A gente passou por isso, tanto que quando a gente tentou aumentar para 4.9, ou dependendo dos testes de estresse, aí tenta ficar por muito tempo a máquina fazendo alguma aplicação que está sobrecarregando, o sistema simplesmente reseta. O overclock é bem legal, mas pode trazer muita dor de cabeça, tem toda a questão de você conhecer o hardware que você tem e ficar fazendo testes para ver até onde vale a pena o overclock, até onde vale a pena investir e até onde você vai conseguir bons resultados. Aqui nós estamos, ou quando a gente faz esse tipo de teste, esse tipo de conceito de overclockar o sistema, a gente sempre considera uso contínuo. Não irá bater conseguir um determinado recorde Várias das nossas plataformas, quando a gente faz, posso ter uma bateria inteira de testes que até carregam bem aí o processador, como o Blender, o Cinebench em algumas situações. Se eu faço um teste rapidinho, ali a bateria de benchmark dele passa. Agora, se eu deixo o teste rodando em modo contínuo por 10 minutos, já trava o sistema. Por quê? Porque a temperatura tende a ir aumentando, essa questão de tensão, dependendo do que você aplicou lá no overclock, por longos períodos, começa a deixar o sistema mais instável. Então, o overclock é um negócio que ele é legal, mas ele para o uso contínuo, ele tem que ser moderado, e é o que a gente pensa, quem pretende fazer overclock do sistema, acabar fazendo overclock só para utilizar em um ou outro aplicativo ou por poucos períodos não tem muito sentido. A gente quer fazer para que o sistema fique estável a todo momento. E aqui dentro do sistema já vou mostrar um pouco o resultado desse overclock mais completo, por assim dizer, que a gente fez, que foi overclockando o CPU e colocando o XMP máximo. E aqui tem uma coisa bem interessante. Nós estamos trabalhando com um kit da Kingston que tem XMP de até 5.333 MHz. Bom, e agora dentro do Windows aqui eu vou mostrar um pouquinho das configurações do modo mais completo do overclock que a gente fez, que foi colocando o processador com todos os seus núcleos em 4.8 GHz e utilizando a frequência máxima que a placa-mãe deu boot. Nós temos aqui um kit de memórias da Kingston, modelo Fury Renegade, é um kit com frequência de 5.333 MHz, porém não teve jeito de conseguir fazer o sistema da boot com essa frequência. O que a gente foi fazendo então? Carregou o perfil, porque é importante você carregar o perfil que a fabricante de memória coloca dentro da memória, porque ele vai colocar tensões mais altas. E aí foi diminuindo a frequência direto ali na placa-mãe. Isso toda a placa-mãe tem, você consegue fazer de forma fácil, normalmente é ali junto aonde você carrega justamente o perfil. Então, carregou o perfil 5.333, já sabíamos que não estava dando boot. Diminuímos para 5.200, não deu boot também. Diminuímos para 5.100, ok, passou, seguimos com essa frequência. Uma curiosidade é que nós temos dois kits iguais, idênticos, cada um com 2 módulos de 8 GB, totalizando 16 GB. Um kit não teve jeito, eles são idênticos, pessoal. Um kit não teve jeito, não dava boot, mesmo que a gente botasse o segundo perfil, porque essa memória tem 2 perfis que eram em 4 GHz. Ou seja, isso é uma coisa comum de acontecer. Depende muito do modelo da placa-mãe e principalmente de BIOS. Esse talvez seja um dos maiores motivos de vocês sempre manterem as BIOS atualizadas. Além de situações como a gente está vendo agora do Windows 11, que tem que atualizar por causa do TMP e coisas desse gênero. Tem outros bugs, mas a atualização a suporte de memórias faz muita diferença em manter a BIOS atualizada. Talvez não, certamente, tanto que a gente já tem alguns vídeos aí no canal com esse kit de memória. Em outros modelos de placas-mães, não necessariamente pode ser tanto Intel como AMD, vai funcionar, mas nesse modelo não funcionou. Lá no site da EVGA fala que o suporte é para memórias DDR4 4.800+, ou seja, é comum também as fabricantes não botar o máximo, aí, a frequência máxima que existe, botam 4.800+, ou uns 5.000+, mas talvez seja até por isso, por causa de algumas questões de instabilidade que a placa-mãe vem apresentar com frequências mais altas. Como eu coloquei, temos 2 kits, um não teve jeito, botamos o outro exatamente idêntico
e passou. Aqui a gente já pode ver que o overclock está aplicado aqui ó, com um multiplicador em 48 vezes, então às vezes aqui o CPU-Z mostra a velocidade aqui um pouquinho abaixo, né? 4.790, 4.800. A tensão que a gente aplicou aqui, ele até tá dando uma variadinha, mas a gente botou uma tensão fixa, tá 1.425. Isso tá tudo lá no artigo, tá? Que eu já vou mostrar também os resultados de benchmark. Aqui o modelo da placa-mãe, o CPU-Z, a gente já tem aí, até o Diego fez um vídeo falando sobre como você descobrir os hardwares que vocês têm dentro do sistema sem abrir ele. Eu também tenho um artigo lá no site disso, que fala a versão da BIOS, era a última disponível no site DVGA. E por fim aqui as memórias. Temos um kit DDR4, ele está trabalhando em Dual Channel e na frequência de 2544, que você faz vezes 2 e aí vai chegar aos 5100 MHz, que foi a frequência que passou aqui em nossos testes. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos resultados desses overclocks que a gente fez, diferentes configurações aí que a gente usou no sistema, para comentar aí um pouco do que vale e não vale a pena. O artigo está completinho lá no site, tá pessoal? Lá tem uma série de benchmarks, todos esses benchmarks que eu vou falar aqui, tem informações dos componentes, dos hardwares aí que a gente utilizou, vale a pena dar uma conferida. Já começo aqui, ó, por um teste de consumo de energia, que a gente pode ver que muda muito pouco, sabe? Consumindo da configuração em modo default, sem nada, né? Como você liga aí o computador, até o modo onde a gente overclocka o processador e também carrega aí o perfil XMP. Talvez essa tensão, esse consumo máximo aí, que é de todo o sistema que a gente tem aqui embaixo, ó, mudou, vai, 7%, para o cenário mais completo, onde a gente utilizou aí o máximo, vamos assim, na busca do desempenho. Se eu tivesse também overclockado a placa de vídeo, aí sim nós teremos uma mudança um pouquinho maior, porque a placa de vídeo consome um pouco mais e certamente esse gráfico aqui de baixo, aí, considerando um overclock da placa de vídeo, teria sido maior. Um outro cenário bem interessante também é da temperatura. Olha só como sobe quando a gente overclocka os núcleos do processador, né? O modo default e modo XMP não fez diferença, é margem de erro ali. Já no overclock do processador, ele subiu consideravelmente, aí foi no total aí de 16 graus frente ou até, a gente pode até falar um pouco mais, 19 graus aí frente ao XMP. A temperatura mínima durante o teste, vale ressaltar que essa temperatura é testando o Cinebench durante o processo dele de benchmark. E tem uma outra curiosidade, como eu coloquei antes, dependendo do teste e o tempo que você fica fazendo um teste, se a gente só rodar o benchmark, ok, passou, beleza. Se eu deixar fazendo um stress test desse mesmo aplicativo por um tempo maior, pode acontecer de travar. Então, quando o pessoal que é mais entusiasta de overclock na busca por recorde, o que eles precisam é ir lá durante o tempo do teste bater. Às vezes sim, tem teste, alguns dos testes consideram justamente stress test por bastante tempo, ou simplesmente na busca de um score. Acabou o score, validou, esquece, tá? É o que era necessário. Mas para o uso de uma máquina contínua em overclock, você precisa que garanta por longos períodos e mesmo em situação de alta demanda sem nenhuma estabilidade. Então a temperatura é um ponto extremamente importante e que está associado ao quanto você tenta aumentar a frequência do processador, quanta tensão você acaba jogando, né, aumentando a tensão ali do V-Core, isso vai influenciar também. Por isso que vale a pena, não vale? Isso é o resultado. E a minha conclusão, depois de uma série de pontos, é bem mais ou menos. Se é para fazer, se você comprou, por exemplo, comprou um processador da linha K da Intel ou um processador aí da AMD que já tem um suporte maior, overclock, uma placa-mãe com essas características, um bom cooler, quer dar brincada, quer tentar ir um pouquinho além aí do desempenho, vai numa margem mais moderada, não tenta ficar querendo alcançar os limites, porque o resultado vai ser não tão atrativo, entendeu? Tu não vai ganhar saltos tão grandes e outra coisa, tu vai gerar instabilidade do sistema, o que é extremamente chato se você utiliza a máquina para várias coisas. Aqui a gente pode ver um cenário, por exemplo, de memórias. Modo default aqui
não está utilizando o XMP, então é um teste do AIDA que é totalmente relacionado a memórias. O AIDA não faz, é um teste sintético, como a gente chama, só de benchmark. Então, nesse resultado aqui, uma diferença legal para o overclock do CPU. Das memórias, do XMP das memórias não fez diferença. Já no AIDA, é só de memórias, não importa se é overclockar, o CPU não vai fazer diferença nenhuma, ou a placa de vídeo. Então, o resultado simplesmente aconteceu quando eu carreguei o XMP. Dá para ver aí que tem um aumento considerável, porque se eu não carrego o XMP, ela estava trabalhando em 2.400 MHz. Quando eu carrego, e como a gente validou nesse sistema, foi para 5.100. Então, olha só, é mais do que o dobro da frequência e, naturalmente, os resultados aqui mostraram isso, tá? Mas, novamente, em alguns cenários, ó, resultados sintéticos, para você conseguir tirar o dobro de desempenho só por conseguir aumentar a frequência na memória num resultado prático, é difícil, hein? É difícil, para não dizer quase impossível. Aí aqui já a latência também caiu, o que é positivo, mas foi aí na casa, ó, de 20%, tá? Na verdade eu tenho que medir de cima para baixo. 17% caiu no melhor cenário, que foi com overclock também. Cinebench, aí um resultado que a gente já pode considerar real, um resultado prático, porque ele está de fato renderizando uma imagem. Mais ou menos o esperado. Cinebench não faz diferença você trabalhar com frequências diferentes, mas quando mudou aí a frequência do CPU overclockando, deu um ganho de quase 10%, o que é legal, ganhos aí de 5%, então com um overclock moderado já é algo que eu acho interessante e que eu faria para um cenário que eu acho interessante, como eu falei. Aqui, 7zip, que é um aplicativo que também aí utiliza, vai conseguir tirar um pouquinho aí das frequências mais altas do processador, 2%, vale a pena, talvez deixar o sistema instável, no meu modo de ver, não tem nenhum sentido. Aqui ele muda, até tem o 7zip, é um aplicativo de compactação e tanto tem o processo de compactar como descompactar, e o resultado são um pouco diferentes, mas novamente não se justifica o meu modo de ver, entendeu? Esse cenário, que é onde você buscou o limite do que o processador atingiu, que tende a ficar instável. Se eu tivesse abaixado um pouquinho mais, talvez já conseguiria um resultado ok, mas teria o sistema um pouco mais estável dependendo da situação. 3D Mark também é o CPU Profile, né, que é o teste de CPU. Aqui ele mostrou um ganho de quase 20%, é bastante coisa quando utilizando aí tanto o XMP como o overclock, e um pouquinho abaixo só o CPU, então, mas é um teste que mostrou que teve um resultado efetivo. E por outro lado, um teste sintético, um teste prático. O 3D Mark, no caso aí do teste da renderização aí do Firestrike, que utiliza muito placa de vídeo também, o resultado praticamente também aí que não justifica. E o que as pessoas mais querem ver? Jogos. Aqui nós temos um cenário interessante. Red Dead 2, nós estamos cheios de testes assim, cheio de vídeos falando disso no canal, mas é só interessante mostrar que, novamente, ó, carregou o XMP, 15%. Overclockou o CPU, não fez diferença nenhuma. Então o resultado aonde que você vai ter um ganho de desempenho é carregar o perfil XMP da sua memória se ela tiver uma frequência mais alta. E é a coisa que eu falo para todo mundo, digo, é certamente o maior problema da maioria dos computadores. As pessoas devem ter kits de memória com frequência mais alta do que ela está trabalhando nos computadores, principalmente desktop. Notebook não é tanto problema, as empresas já costumam definir isso na BIOS. A desktop, que compra a placa-mãe separada, kits de memória separado, normalmente se conecta as memórias, ligou, está funcionando ok. E aí você, em casos como esse, por exemplo, você pode ter 15% a menos de desempenho simplesmente por fazer carregar um perfil XMP. Lógico que aqui eu estou falando de estar trabalhando por default em 2.400 e saltar para 5.100, mas ainda assim dá para ter bons resultados com frequências, não essa disparidade tão grande. Por fim, aqui mais um jogo, Rainbow Six Siege, que também mostrou um desempenho assim razoável aí, fazendo overclock do processador 6%, só dos XMP, olha só, novamente aqui teve um resultado melhor, só usando o XMP sem
sem fazer overclock do que de fato overclockar. E quando combinados os dois ainda juntos aí 9,5%, um resultado bom, legal. Às vezes, se eu simplesmente não tivesse comprado um conceito, uma placa-mãe, tudo que pudesse atingir o máximo de overclock e trocado uma placa de vídeo, talvez a diferença ficaria elas por elas, eu teria um ganho maior do que 10%. Pensem nesse conceito. Às vezes não é bom montar um baita do computador para overclockar, mas sim um computador interessante para depois você fazer determinados upgrades de hardware que vão entregar um desempenho melhor na situação que você precisa, seja um processador, talvez dependendo do uso de algumas aplicações de renderização, ou seja uma placa de vídeo em cima de maior desempenho em jogos, assim mesmo como um kit de memórias de frequência mais alta, sabe? Pensar em uma máquina só para overclock não é algo que eu recomendo. Você sempre deve pensar que não é muito feito de outros conteúdos que a gente fala aqui. Pensa no mediano, bons hardwares em custo-benefício, sempre os intermediários, que com pequenos upgrades de hardware você pode ter um resultado bem maior do que a incomodação que você vai ter investindo em um hardware focado em overclock ou mesmo tentando aí tirar o máximo de algum hardware. Nós já temos casos aqui, eu tenho o caso de um sobrinho que eu dei uma placa de vídeo para ele, viu, não foi no nosso site, que é de overclock e tal, depois ele até ganhou uma bronca, chegou lá, pegou o Afterburner, começou a tocar atenção na placa de vídeo, começou a dar os famosos artefatos e foi pro saco. Hoje essa placa de vídeo está aqui no nossa coleção, mas ou seja, tem isso também de forma muito mais tranquila. Hoje em dia os hardwares avançaram nessa questão de segurança, de evitar que ficar jogando tensão muito alta, frequências muito altas, acabe comprometendo, mas ainda assim tem que se ter cuidado. E a conclusão para esse sistema é que tudo isso que a EVGA fez é muito legal, não deixa de ser exclusivo, porque serão poucos os modelos de computadores com esse conceito de girar aí, as memórias e para cima, mas na prática, de efeito real, nada nem positivo nem negativo, entendeu? Não consigo ter um ganho por ter uma eficiência melhor em questão de energia ou ter resultados melhores de conseguir aumentar mais a frequência do CPU em overclock ou mesmo de kits com maior frequência. Isso é uma outra pergunta. As pessoas perguntam, por que só 2 módulos? Porque teoricamente placas-mãe voltadas para esse público, elas têm esse conceito de trazer apenas dois slots de memória, porque a comunicação fica melhor, a estabilidade de fato fica, mas num nível muito alto, ou seja, bem para usuários bem avançados e situações bem específicas. Na prática, não vai fazer muita diferença. Aqui para a gente tá tirando 2 slots que me proporciona botar menos memória no sistema. Pessoal, é isso. É um projeto legal. A gente que gosta de hardware e vive disso, curte quando as empresas buscam inovar ou fazer coisas diferentes, mesmo que às vezes não tenha um resultado tão interessante na prática em trazer mais desempenho, mas é algo diferente, é bonito e a evolução só acontece quando as empresas buscam fazer coisas diferentes. Eu acho que isso é sempre válido. Beleza? Se vocês curtiram aí o vídeo, dê o like, assine o canal, estamos quase em 1 milhão e talvez quando vocês estejam vendo esse vídeo a gente já tenha batido essa meta. Há muito tempo a gente busca. Agradeço a todos e espero em breve participar um pouco mais aí de vídeos do Adrenaline. Se vocês curtiram, peçam que tentarei fazer. Valeu, abraço!